fechado a Cristo, insistindo em dizer não. Que orgulho é esse, amigo? O seu ódio, sua solidão não deixa ver o caminho que conduz para a salvação e se perde por entre espinhos. Deus é a paz que você propôs. Isso, a criançada parada. Enquanto vai abrir a Bíblia em silêncio. Mãe que trouxe seu filho, deixa ele do seu lado para não ficar correndo, atrapalhando. Só recordar rapidamente o que a gente meditou hoje de manhã. Versículo 1. Está lá naquela faixa. Tornai-vos imitadores de Deus como filhos amados. E nós meditávamos que para a gente ser imitador de Deus, como filho amado, a gente precisa procurar seguir Jesus, amar do mesmo jeito que Jesus amou. Pessoal do som, por favor, deixa a mesma equalização de hoje de manhã. Tira esse efeito, que é isso que está dando eco. De manhã não tinha eco. Deixa igualzinho tá. Pode até colocar um pouquinho mais baixo, sem efeito. Agora o versículo 3. Se nós queremos ser imitadores de Deus e viver como filhos e filhas de Deus, se nós queremos seguir Jesus Cristo no seu projeto de amor por nós, o versículo 3 e 4, reflexão dessa tarde, em resumo, significa fugir do pecado. Nós dizíamos hoje de manhã que assim como um pé machucado não consegue andar, o coração ferido não consegue amar. E que nós precisamos deixar o Senhor curar o nosso coração, curar a nossa vida, transformar a nossa vida. Para que isso aconteça, é preciso fugir do pecado. De modo especial, alguns pecados que São Paulo elenca. Fugir da fornicação, da impureza sob qualquer forma, ou a avareza, nada de obscenidades. Meus irmãos, talvez este seja de fato um dos laços maiores que o encardido usa hoje para nos prender e para nos afastar de Deus, nos afastar da graça de Deus, fazendo com que a gente viva na impureza, na fornicação e na obscenidades. O que isso significa? Os pecados morais que nós cometemos. Se queremos ser imitadores de Deus, não podemos imitar as obras do demônio, que o tempo todo fica nos excitando para os pecados morais e nos leva a ofender a Deus. E de modo especial, o demônio tem algumas raivas de nós. Eu dizia aqui no ano passado, e está no livro Cure Seu Coração,
encardido tem raiva porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu dizia também que encardido tem raiva porque a Bíblia manda honrar pai e mãe. E há uma terceira grande raiva do demônio, e é por isso que ele faz com que a gente peque tanto no corpo. É aquilo que São Paulo escreve aos Coríntios: não sabeis que o vosso corpo é templo onde habita Deus? Tudo aquilo que lembra Deus, o encardido não gosta, o demônio não gosta de Deus, e o demônio quer nos afastar de Deus, e o demônio quer nos afastar da graça de Deus. Por isso que quanto mais a sociedade se afasta de Deus, mais essa sociedade comete pecados contra o seu próprio corpo. A fornicação, a impureza e a obscenidade, esses três pecados e a avareza, esses 4 pecados que São Paulo nos alerta nessa tarde. Se queremos ser imitadores de Deus, nós não podemos admitir esses pecados em nossa vida. E sabemos, não é fácil. Porque o encardido vai sempre criar para nós uma situação de pecado para nos afastar da vida, para nos afastar da graça de Deus. E vocês observam o quanto os meios de comunicação, de modo especial hoje a televisão, o quanto ela contribui para criar imagens de pecado dentro da nossa casa. Quem iria permitir que uma prostituta vestida com roupas bem indecentes entrasse dentro da sua casa e ali ficasse durante horas e horas ensinando os seus filhos, ensinando os filhos a se prostituir, ensinando as danças que se dançam nos cabarés? E não é isso que acontece com a televisão? Por que será que hoje só faz sucesso esses grupos musicais e todos eles têm que colocar 2 ou 3 moças com a roupa mais indecente possível, dançando e imitando relações sexuais? Obscenidades são palavras pecaminosas. Pois escutem certas músicas que hoje vendem no Brasil 2, 3, 4 milhões de discos por ano. E músicas que as nossas crianças cantam. E por que isso acontece? Porque o encardido quer nos afastar de Deus. As roupas que essas cantoras não, isso não é cantora, que essas moças usam, eu acho que nem as prostitutas usam. Mostra a perna inteira, mostra metade da bunda, mostra o seio, e tudo como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o que fala essas músicas? E por que nós temos que ter coragem de não cantar essas músicas? A palavra de Deus diz: quer imitar Deus? Quem imita Deus vai receber e vai colher em sua vida os frutos da graça de Deus: o amor, a paz, a alegria, a saúde. Quem imita o encardido vai colher os frutos do encardido:
brigas, divisões, infidelidade, ciúme, mentira, orgia, prostituição, homossexualismo e aí por aí afora. Eu lia na Folha de São Paulo, segunda-feira, dessa semana, o programa do Gugu Liberato, de domingo passado, bateu recorde de audiência em 2 momentos. No momento em que trouxe o jogador de futebol Dinei, que posou pelado numa revista de homossexuais. E no momento que trouxe a cantora Elba Ramalho, mostrando os seus seios. Isso está na Folha de São Paulo de domingo, segunda-feira. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, domingo passado eu estava em Feira de Santana, na Bahia. Pregamos lá um grande retiro. Dezenas, centenas, milhares de pessoas. Passamos 2 dias em oração, experimentando a cura, experimentando o poder e a libertação de Deus. Isso não passa na televisão. Mas um homem que fica pelado e tira fotografia pelado para uma revista homossexual, é isso que dá audiência. Meus irmãos, que mundo é esse que nós estamos criando? Quando a gente pensa, meu Deus, por que existe tanta doença? Por que existe tanta fome? Por que existe tanta miséria? Talvez Deus responda para nós, fazendo-nos também algumas perguntas. Por que existe tanto pecado? Pode observar a miséria, a doença, a desgraça no mundo aumenta do mesmo jeito que aumenta o pecado. São Paulo diz: o maior pecado que nós podemos cometer é o pecado contra o nosso corpo. Eu sei, meus irmãos, eu já recebi muita crítica em muito lugar. Eu sei que muitas pessoas dizem, mas para que o padre fica falando essas coisas? Nós viemos aqui porque nós queremos ser curados. E eu respondo a vocês, eu falo, porque se nós não rompermos com o pecado, nós não seremos curados. E mais do que isso, virem a página da Bíblia, está em Efésios capítulo 5, que nós estamos lendo, versículos 10, 11 e 12. Eu estou só obedecendo a palavra, e essa palavra não fui eu que escolhi, foi a comunidade Jadairé que escolheu. E aí diz claramente: procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens e mulheres fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Condenai abertamente as obras do invertido. E se há uma obra aonde Ele está nos pegando a muitos de nós, de modo especial os mais jovens, é através dos pecados do sexo. Porque, meus irmãos, se Deus nos deu um corpo, e se no nosso corpo habita Deus, porque o nosso corpo é templo vivo do Espírito Santo de Deus, o nosso corpo não pode ser usado para a fornicação.
O nosso corpo não pode ser usado para a impureza. E de modo especial aqui os jovens. Antigamente não se falava em sexo porque tudo era tabu. Mas e hoje? Hoje se acha tudo normal. Inclusive o governo faz propaganda da camisinha. Chega a época do carnaval, o governo vive fazendo propaganda da camisinha. Gasta uma fortuna para comprar camisinha, para distribuir camisinha, para fazer propaganda de camisinha. E eu conheço pai e mãe que hoje, quando o filho sai, diz ao filho: não esqueça de levar a camisinha. E esses mesmos pais vão à igreja comungar. Podem ir, mas Deus não aceita a sua oração. Pode ir a pé, sexta-feira santa, 10 vezes no olho, embaixo de chuva, porque toda sexta-feira santa chove no Juazeiro. Pode chover canivete, não vai adiantar. Se não houver a mudança do nosso interior, a mudança do nosso coração, não vamos atrair as graças de Deus para a nossa vida. E esse é um pecado que se comete fácil. Como é que o governo usa o dinheiro nosso, nossos impostos, para comprar e distribuir camisinha? Use camisinha para evitar a AIDS. E aquelas mulheres que eu conheço tantas, que nunca tiveram outro homem na vida e que hoje estão contaminadas com AIDS, porque o marido saiu, pegou AIDS e trouxe para dentro de casa. E as crianças? E depois, gente, existe uma AIDS muito pior, porque a AIDS é uma doença que mata o corpo, a fornicação é uma doença que mata o espírito. A Bíblia diz, ao invés de vestir camisinha, a Bíblia diz: revistam-se de nosso Senhor Jesus Cristo. Revestir-se de Deus. Mas para revestir-se de Deus é preciso despir-se das obras das trevas. Nós estamos vivendo num mundo onde o pecado, principalmente o pecado sexual, está se alastrando e as pessoas estão achando normal. Qualquer novela, qualquer filme já mostra um casal pelado, um casal transando. A criançada vai assistindo isso, vai achando isso tudo natural. Aí depois a televisão manda comprar aquela roupinha, aí a criança chora, a mãe vai lá e já bota uma mini saia na menina porque acha muito bonitinha. E a menina cresce e a saia, ao invés de crescer, diminui. E ela sai com o namorado, com as pernas inteiras de fora, com a blusa toda decotada. As músicas que se dançam por aí só falam de sexo. Música para fazer sucesso no Brasil tem que falar de sexo. Até música sertaneja hoje só fala de sexo. Tudo cheira sexo. E nós vamos achando tudo normal. E aí vem menininhas de 14, 15 anos que já transaram com não sei quantos homens. Acho normal? Não, mas tem que experimentar. Tem namorado que fala: eu acho que é errado. Eu acho que antes de casar
tem que experimentar para saber se vai dar certo. Meu filho, você nunca deu tiro no ouvido para experimentar se mata. Por que não dá um tiro no ouvido para experimentar se mata? Por que não bebe um copo de veneno para experimentar para ver se mata ou não? Isso é argumento do demônio. E a igreja tem que voltar a pregar a verdade. E digo o seguinte: quem não aceitar que vá viver segundo o demônio e amor, é obrigado. Porque toda vez que um jornalista vem entrevistar a gente, eles falam: mas por que a igreja é contra a camisinha? Eu sempre digo: a igreja é coerente. A igreja segue a palavra de Deus. A igreja tem normas de vida, e essa norma de vida é a palavra. E a palavra de Deus só admite o sexo dentro do casamento. Fora do casamento, antes do casamento, é sempre pecado, pecado mortal. E pronto. E quando fala pecado mortal, hoje a gente entende o que a Bíblia diz de pecado mortal. Abra a Bíblia de vocês, na carta de São Paulo aos Romanos. Vocês vejam que isso é coisa muito séria e que foi escrito há 2000 anos atrás. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. Versículo 18. Na Bíblia Ave Maria, página 1450. Eu sei que não é um assunto agradável, mas eu sei também que se nós não pregarmos a verdade, nós não seremos libertos das nossas doenças. Capítulo 1, versículo 18. Página 1450. O Evangelho de São João, capítulo 8, diz: conheça a verdade vos libertará. E eu vou dizer a vocês, principalmente jovens, é possível sim um jovem conservar pura a sua vida. Jovens normais, eu conheço um monte de jovens. Eu conheço um monte de casais, marido e mulher, que vivem a fidelidade e que hoje fazem um bem imenso para Deus e para o mundo. Então veja aí o versículo 18, acharam? A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. Aí vai para o versículo 21. Porque conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhe obscureceu o coração insensato. O que eu falava hoje de manhã. Puxasse aqui nessa caixa, Adriano. Não estava chiando. O cara foi ligado. Tomando desligar. Versículo 22. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos, mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras corruptíveis. Vamos em frente. 24 versículos. Por isso, Deus
os entregou aos desejos dos seus corações. A imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em vez do Criador que é bendito pelos séculos. Agora veja como vai crescendo. Versículo 26. Olha, gente, isso escrito há 2000 anos atrás. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza. Ora, agora que coisa grave. E recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Ou seja, você vai receber no próprio corpo, em forma de doença. A Bíblia já está prevendo a AIDS faz 2000 anos. E se hoje a AIDS é uma epidemia, mais do que isso, hoje a AIDS é uma pandemia, porque está no mundo todo com quase 40 milhões de pessoas contaminadas. Qual é a grande causa? O pecado. O nosso pecado. Todas as vezes que nós não honramos o nosso corpo, todas as vezes que nós não honramos o nosso corpo como templo vivo do Espírito Santo de Deus. É triste a gente ver o número de meninas prostituídas, homens prostituídos, rapazes jovens. Eu tenho um menino que hoje mora conosco lá em Betânia, tem 18 anos de idade. Esse menino tem AIDS. Ele pegou AIDS porque é viciado em droga. Para conseguir pagar as drogas, ele saía tendo relações sexuais com homossexuais. E isso está cheio. Basta você abrir um jornal. Hoje mesmo, lendo o jornal de Fortaleza, está lá uma lista enorme de nome de homem, de mulher, de travesti. Quem quiser fazer sexo é só telefonar, eles vêm em casa. Aonde nós estamos chegando, a troca de casais, o aborto, o homossexualismo, o travestismo. Então, meus irmãos, depende de nós iniciarmos uma grande luta contra o encardido, porque nós sabemos, inclusive, de pessoas da igreja. Não interessa se a pessoa já é um coordenador de um grupo, já fez experiência de oração, se já é um padre ou uma freira. Nós temos que fugir do demônio. São Paulo diz: não deis entrada ao demônio. Ele quer nos destruir e é ele que vem trazendo as doenças. Aonde o diabo passa, ele deixa o seu rastro de morte, o seu rastro de pecado. Então vamos fazer uma meditação. Como é que está a nossa roupa? Eu coloco uma roupa para proteger o meu corpo? Ou a minha roupa é para chamar a atenção das pessoas e levar as pessoas à fornicação e ao pecado? Que tipo de música eu
Eu acho que a gente tem que ser radical. Eu, por exemplo, se eu estou escutando rádio e começo a tocar uma música do Tchan, eu mudo na hora de rádio. Eu não escuto, porque aquela música tem pecado, e aquela música vai despertar em mim o pecado. Gente, nós precisamos estar convencidos de uma coisa: eu sou fraco. Nós temos que nos convencer. Ninguém é forte para enfrentar o demônio. Ninguém. Então eu vou evitar. Se eu sei que o demônio está num lugar, não vou lá. Se eu sei que tem um lugar que passa um esgoto e aquilo fede, eu não vou chegar perto. Assim eu sei. Se eu sei que naquele lugar vai ter condição de pecado, para que eu vou lá? Nesses lugares escuros. Ah, o senhor fala isso porque o senhor é padre. Não. Eu fui um jovem normal, igualzinho com 6 jovens. Eu fui para o seminário, eu tinha 21 anos de idade. Eu tive várias namoradas. E a última namorada que eu tive, que a gente ficou praticamente noivo, linda, até hoje ela é linda. Sempre tive bom gosto. Uma loura linda, maravilhosa. Participou até do concurso de Miss. Essa menina e o marido dela foram os meus padrinhos de primeira missa. E eu batizei o primeiro filho deles. Agora, por quê? Porque tivemos um namoro honrado e decente. Quando ele começou a namorar ela era virgem. Vontade tinha muita. Quem não tem vontade? Até hoje dá vontade. Pode ficar com 90 anos, vai ter vontade. A vaca amarrada para mim passa. Mas a gente não deve querer fazer tudo que a gente tem vontade. Só faz tudo que tem vontade os doidos, e por isso estão presos nos hospícios. A vontade vem e vai, ela passa, mas a doença fica, a desgraça fica. Quando o marido, que hoje, talvez até aqui entre nós, ou aqueles que estão nos acompanhando pela rádio Padre Cícero, deixa a mulher em casa, às vezes passando necessidade em casa, e sai para a rua atrás de outras mulheres. Como é que Deus pode abençoar essa pessoa? É hora de buscar a conversão. É hora de buscar uma experiência de Deus. É claro que o casal de namorado se só fica nos lugares escuros, com a roupa indecente, com a roupa indecente, e começa a se amassar, e passar a mão aqui, e passa a mão ali, vai dar o quê? Mas é preciso lembrar a palavra de Deus. Jesus mandou. Desliga igual aquela hora, por favor, meu filho. Jesus mandou que nos amássemos, não que nos amassemos. A diferença é pequena. E tem os casais de namorado que eu acho que pensa que Jesus mandou que nos amassemos, porque vivem se amassando um ao outro. Acontece que a laranja, depois que a gente chupa e sobra o bagaço, a gente joga fora. O ser humano não é bagaço.
meninas, meninos, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O corpo da sua namorada é templo do Espírito Santo. O corpo do seu namorado é templo do Espírito Santo. E quem desonrar o corpo está desonrando o Espírito Santo de Deus. E como lemos na palavra, está atraindo a ira de Deus. Obscenidades no falar, pessoas que só têm malícia na fala, só sabem contar piadas pecaminosas, pesadas, sujas, obscenidades através da televisão, obscenidades através da roupa, falta de respeito um para com o outro. Quantos e quantos pais e mães aceitam que o filho leve a namorada para dormir junto dentro da sua casa? É pecado. E se é pecado, está atraindo a ira de Deus, está atraindo os rastros do encadrilho. Se queremos ser imitadores de Deus, de um Deus que é nosso Pai, de um Deus que nos ama, de um Deus que quer nos curar, de um Deus que quer nos transformar, de um Deus que quer fazer uma obra nova em nossa vida, é preciso romper com o pecado. Por isso que a missa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Na missa de hoje à tarde, nós vamos fazer a oração de cura do pecado. Cada um de nós vai ser convidado a olhar para dentro do seu coração e descobrir se está vivendo no pecado. E a gente tem que fugir do pecado. A gente tem que correr do pecado. Porque o pecado é a grande arma que o encardido usa, meus irmãos, minhas irmãs, para atrair para nós a desgraça. E aí vocês vejam uma coisa terrível que é: o demônio é tão terrível, o encardido é tão terrível, que além de ele trazer a doença é sempre consequência do pecado da humanidade, ele ainda faz com que as pessoas afirmem que a doença é vontade de Deus. Já pensou que pecado mais grave ainda? O demônio faz a gente acreditar que a doença vem de Deus. Quando morre uma criança doente, quantas pessoas se revoltam contra Deus? Por que Deus foi levar o meu filho? Será que foi Deus que levou? A doença não vem de Deus. Acontece que muito facilmente a gente esquece os próprios pecados. A gente esquece que a gente é pecador, que a gente é um zero, que a gente se afasta de Deus. A gente esquece de tudo isso e é capaz de acusar Deus. Quantos de nós estamos cultivando dentro de nós o espírito de homossexualismo, de prostituição, de masturbação, através da leitura dessas revistas? Por que será, gente, que vende tanto essas revistas? Eu estava lendo no jornal, a semana passada, aquela menininha chamada Tiazinha, que usa uma máscara, ela posou pelada para a revista Playboy. Essa revista vai sair agora no mês de março. Já vendeu, não saiu ainda, já vendeu 1 milhão de exemplares.
infelizmente, eu tenho certeza que a maioria desse 1 milhão é católico. Tenho medo. Quem sabe até um de nós já é um dos que encomendou essa revista. Não sei. 1 milhão de pessoas já encomendaram só para ver a tiazinha pelada. E se fosse a foto da sua mãe, da sua irmã, da sua filha, você ia ficar feliz? Fala a verdade. E você acha que Deus fica feliz vendo a filha dele, a tiazinha é filha de Deus, igual eu sou? O corpo da tiazinha é o templo vivo do Espírito Santo. Está certo que é um templo bem bonito, bem ajeitado, e tem uns templos aí bem enganados, faltando os retornos, não tem? Tudo meio trincado, meio baixado, aí vai fazer o quê? Mas é templo vivo do Espírito Santo. E Deus fica muito triste quando vê que tantas pessoas estão comprando a revista e não é para louvar o Senhor pela obra-prima que Ele fez, não. É para louvar o encardido. É para encher o pensamento de malícia. Os moleques tudo querem ver, os menininhos querem ver, e eu garanto que tem pai que compra e já vai levar para o filho ver, porque quer que o filho seja homem. E isso é ser homem? Homem verdadeiro é aquele que sabe se honrar, é aquele que sabe respeitar a mulher como imagem e semelhança de Deus, respeitar o homem como imagem e semelhança de Deus. Homem verdadeiro é aquele que sabe que é templo vivo do Espírito Santo e por isso se respeita e respeita os outros. Agora pensa só porque compra a revista Mulher Pelada, é homem? E a mulherada agora também comprando revista de homem pelado? Chega numa banca, o que mais tem na banca hoje? Revista de gente pelada, revista de sexo. Vai numa videolocadora, maior parte dos filmes, filme de sexo. Como é um casal que casou na igreja, que vai à missa, aluga filme pornô? Como é que pode ser? É uma nuvem de fumaça que sobe ao céu, ofendendo a Deus. Deus nos criou, tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Eu sou templo vivo do Espírito Santo. O meu corpo não é para a prostituição. Por isso, gente, esse texto é muito forte, porque as doenças do corpo, porque tanto câncer, porque tantas enfermidades novas. Pessoal mais antigo aí, antigamente tinha tanta doença, fala a verdade. Tinha tanta doença assim. Via falar em tantas doenças que hoje se fala. Tinha. E por que não tinha? Porque havia mais respeito para as pessoas. Porque se respeitava o corpo humano como templo vivo do Espírito Santo. Se queremos ser imitadores de Deus, vivendo como filhos amados de Deus, se queremos receber a cura de Deus, a restauração de Deus, a transformação de Deus, é preciso fugir contra o pecado. E aí, cada um de nós tem que tomar uma decisão. Feche seus olhos um segundo. Só um pouquinho.
num profundo silêncio. E diante da palavra de Deus para nós nessa tarde, diante de tudo isso que o Senhor nos fala nessa tarde, como é que você está diante de Deus? E não tenha medo de pedir ao Senhor uma grande graça na missa que nós vamos começar daqui a pouco. A graça de viver longe do pecado. A graça de viver longe da fornicação. A graça de ser curado pelo amor de Deus. Se você quer essa cura de Deus, que nós vamos rezar e pedir mais uma vez na nossa missa, comece agora a deixar o amor de Deus tocar no seu coração. Você que está em casa, acompanhando através da rádio comunitária Padre Cícero, e quiser vir celebrar conosco, venha aqui para o ginásio. Daqui a pouquinho nós vamos começar mais uma missa. O encontro de Jesus é o encontro que nos salva, é o encontro que nos cura, é o encontro que nos liberta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Durante esse intervalo, mais uma vez eu vou estar ali autografando os livros. Vocês que desejam podem nos procurar. E em seguida teremos a nossa missa. Quem quiser adquirir as fitas de pregação